Hoje a palavra que Deus tem colocado ao meu coração é: agrade a Deus e viva pela fé. Nós sabemos que isso é uma escolha, né? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 12, nos diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram e procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os mandamentos de Deus. Noé, ele ouviu as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Jacó e Isaque, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes. Como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos da terra, da areia, do mar. Deus tem coisas reservadas para cada um de nós, presentes que talvez nunca venhamos abrir aqui na terra. Deus quer que o que recebamos e apreciemos, mas às vezes não entendemos como cooperar com Deus para receber as coisas que vêm da dimensão dele, que é uma dimensão espiritual para a nossa dimensão natural, humana. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17, está escrito que Deus é aquele que vivifica os mortos e fala as coisas que não existem como se elas já existissem. Um dos privilégios que nós temos hoje, mas do qual frequentemente abrimos mão, é de falar das coisas que ainda não se manifestaram como se elas já existissem. Com a nossa fé, nós podemos alcançar a dimensão espiritual onde Deus está e falar as coisas que existem ali como se elas já fossem uma realidade em nossas vidas. Por exemplo, a palavra de Deus nos encoraja a dizer que somos fortes mesmo quando estamos fracos. Está lá em Joel 3:10. Cremos que a força de Deus está na nossa disposição. Então, por que continuar dizendo que somos fracos? Vamos começar a falar em fé, como Deus fala. Precisamos dizer o que Deus diz e fazer o que Ele quer que nós fazemos, se quisermos ser o que Ele quer que sejamos e ter o que Ele quer que tenhamos. Devemos urgentemente confessar as promessas de Deus, como se elas já existissem em nossas vidas. Pois fomos chamados a andar por fé e não por vista. Acreditamos no que Deus diz em sua palavra, ainda mais do que acreditamos no que vemos. O que vemos são fatos, mas a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é mais poderosa do que os fatos. Então, nós vamos orar pedindo a Deus que nós consigamos enxergar além do que está aqui hoje, no nosso mundo natural.
Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que o Senhor venha trazer à nossa memória aqueles pensamentos que são do alto, que nós possamos, Deus, ter espírito de discernimento, que nós possamos, Senhor, ter sensibilidade espiritual para entendermos o que Deus quer de nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.